Senhores, bom dia. Sou o Capitão Krieger, aluno de mestrado do ITA, e no pôster hoje vamos falar sobre análise das condições essenciais para a operação de um Expandable Active Decoy. Mas antes disso, vamos entender o que é um decoy. Basicamente, ele é um chamariz, uma isca, como o próprio nome diz, e ele atrai a atenção do radar para si. Então, ele impede com que o radar observe o seu alvo e passe a observar somente o decoy. Existem diversos tipos, mas nós vamos tratar especificamente sobre o decoy ativo, ou seja, ele emite uma determinada energia eletromagnética, e do tipo descartável, então o Expandable Active Decoy. Esse gráfico ele representa basicamente a questão de tempos e movimentos do funcionamento de um decoy. Então, inicialmente, nós temos o radar recebendo somente a potência do sinal eco e vamos supor que o alvo seja uma aeronave. Em determinado momento, essa aeronave ela vai lançar um decoy. Esse decoy ele vai iniciar o seu funcionamento dentro da mesma célula de resolução que a aeronave está. Nesse momento, o radar ele vai receber, obviamente, a potência do sinal eco acrescida da potência do decoy, e com o movimento, com o afastamento natural do decoy em relação à aeronave, vai existir um momento em que o decoy ele vai sair da célula de resolução radar da aeronave, e desse momento em diante, o radar ele vai receber somente a potência do decoy. Então a gente verifica que existem dois pré-requisitos essenciais para o funcionamento de um decoy. O primeiro deles, o início de operação do decoy ele tem que ser dentro da mesma célula de resolução radar que a aeronave que ele protege está. Em um segundo momento, a relação JAMA e sinal tem que ser da ordem mínima de 5 dB. Então são esses dois pré-requisitos que nós vamos testar num cenário específico. A metodologia utilizada para o cálculo específico da célula de resolução radar, nós iniciamos a modelagem utilizando o software MATLAB e analisamos 10 segundos a partir do momento de lançamento do decoy. 10 segundos porque é o tempo médio de funcionamento de um Expandable Active Decoy. A ejeção desse dispositivo foi considerado com uma força de 870 newtons, inserimos a resistência do ar e consideramos que, após o lançamento, a aeronave ela vai curvar para o setor oposto ao setor de aproximação de um míssil com 9 Gs e mantendo 0,9 de Mach, sua velocidade. Além disso, inserimos alguns parâmetros relativos a um míssil de médio alcance convencional. Já com relação à metodologia para o cálculo da relação Jammer-sinal, nós modelamos a RCS de uma determinada aeronave utilizando o software FECO, e essa RCS ela é variável de acordo com a linha divisada do míssil. Então, conforme o míssil se aproxima e a aeronave realiza a sua curva, essa RCS é variável, nós utilizamos essa RCS, inserimos o ruído gaussiano branco e iniciamos a análise com somente um pulso. Conforme pode ser visto nessa figura, nós temos o sinal eco-radar e logo depois temos o sinal do decoy. Como esse cenário não condiz com a realidade, nós inserimos uma sequência de pulsos e esse trem de pulsos eles foram integrados de uma forma não coerente no ciclo do míssil ativo. Então calculou-se o volume tridimensional da célula de resolução radar utilizando largura de pulso, intervalo de repetição de pulso, etc. E verificou-se como esse volume tridimensional ele variava com a aproximação do míssil e com a separação aeronave-decoy. O resultado mais restritivo que a gente obteve foi de 4,1 segundos, ou seja, dado o momento do lançamento, após 4,1 segundos, o decoy ele se encontra fora da célula de resolução radar da aeronave que ele está protegendo, no cenário que nós analisamos. Ou seja, aquele pré-requisito do funcionamento inicial dentro da mesma célula de resolução radar e depois se afastando da aeronave, ele é satisfeito sem maiores problemas. Sobre a análise das potências, nós realizamos algumas simulações de Monte Carlo, de modo a deixar o resultado um pouco mais robusto, e a gente verificou como que variava a relação Jammer-sinal com a aproximação do míssil em relação ao sistema aeronave-decoy. Então a gente verifica que inicialmente, a, por exemplo, 4.000 metros, o interferidor, o decoy, ele consegue inserir uma relação Jammer-sinal de no mínimo 5 dB. Entretanto, com a aproximação do míssil, existe uma distância que nós encontramos de 1.180 metros, a distâncias menores que esse valor, aproximadamente 1 segundo para impacto, o decoy ele não tem potência suficiente para inserir uma relação Jammer-sinal de 5 dB. Então, nesse cenário, a gente teria um problema para o funcionamento do decoy. Provavelmente o decoy não iria funcionar. Obviamente, esse cenário ele não é determinístico, e sim estocástico. Então, esse valor de 1.180 metros seria um valor aproximado. Esse valor ele pode variar para mais ou para menos.
dos resultados com relação à célula de resolução radar, cumpre-se todos os pré-requisitos estipulados inicialmente. Então, o decoy ele inicia seu funcionamento dentro da mesma célula de resolução da aeronave que ele está protegendo e após 4,1 segundos ele abandona esta célula sem maiores problemas. Agora, com relação às potências no receptor radar, inicialmente a gente pode ter um problema potencial. Por quê? Distâncias menores que 1.180 metros, a relação gama-sinal ela é menor do que 5 dB. Isso pode vir a atrapalhar a eficácia do funcionamento desse decoy. Entretanto, se a gente analisar essa informação junto com os dados adquiridos da célula de resolução radar, a gente vai verificar que nessa distância a aeronave e o decoy eles já se encontram em células de resolução diferentes. Ou seja, teoricamente, nessa distância em diante, o ciclo do míssil ele vai estar visualizando somente o decoy e não mais o conjunto aeronave e decoy. Então a questão da relação gama-sinal também não é um problema para o cenário analisado. E vale lembrar, até como sugestão de trabalhos futuros, utilizando essa mesma metodologia, realizar análise para diversos outros cenários, verificando se essas duas características são satisfeitas. Bom, senhores, esses foram os dados adquiridos ao longo desse trabalho. Muito obrigado.